Olá, mais uma vez aqui na Sucesso, nosso programa Tecnologia Estratégica, direto dos estúdios Uninter, para mais uma conversa aqui sobre esses temas tão impactantes para o nosso mundo estratégico dos negócios e pensando sempre em alinhar a tecnologia. E hoje trouxemos aqui o nosso conselheiro na Sucesso, Alessandro Binhara, para falar um pouquinho sobre esse conceito de data-driven, essa ciência de dados, o data science, como a gente reconhece aqui na TI. E seja bem-vindo, Binhara, para a gente falar um pouquinho, explicar esse lado de usar a ciência de dados para ajudar a monetizar as empresas, ajudar os negócios. Tão importante para a nossa tecnologia estratégica. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Missato. Espero que eu possa contribuir com esse bate-papo das empresas, né? Trilhando esse caminho na área de dados aí para fazer negócios de forma mais assertiva, né? Obrigado pela disponibilidade. Vamos começar já de cara com esse lado do data-driven, né? Tão falado hoje em dia. Queremos que você dê uma explicação para nós. Você, como nosso conselheiro, nós estamos sempre falando contigo sobre essas questões da importância dos dados para os negócios. Então, com o advento aí das grandes big techs, né? Começaram a criar esses ambientes de dados gigantescos, né? Hoje a informação vale muito mais, às vezes, que um produto, né? Às vezes a gente não percebe, mas a gente mesmo é um produto hoje na mão dessas empresas. Por quê? Porque eles têm uma concentração de dados muito grande e isso passa a ser um valor estratégico para a empresa. Então as empresas elas têm que passar a enxergar os dados não só como um custo operacional, mas como uma forma de extrair dados e gerar informações para o próprio negócio na hora de tomada de decisão, né? Então, uma empresa hoje que a gente chama data-driven é uma empresa que se guia pelos dados que ela tem. Então, ela é guiada, os negócios, guiado o rumo estratégico em função daqueles dados que ela mesma já tem. Então, isso que é uma empresa data-driven, uma empresa que é guiada pelos dados, né? E a TI, nessa hora, tem que apoiar muito esse tipo de conceito indo para as áreas de negócio. Quer dizer, a tecnologia já suporta todos os Já departamentos, existe, né? isso. Ou seja, mas exige que a QTI se aproxime das áreas de negócio para Exato. entender o que pode fazer com esses Exatamente. dados. Então, as empresas elas já têm os dados, mas muitas vezes esses dados estão separados em silos, né? Então, o CRM, o sistema da produção, o sistema de RH, estão todos desconectados, né? Existe a TI, mas ela é vista muitas vezes como um custo, né? Então, no momento em que você pensa que aqueles dados que hoje estão em silos, eles podem ser unificados e a partir daquilo lá você produzir informação estratégica para o teu negócio, é nesse momento que a empresa começa a ver valor nisso. É nesse momento que a empresa começa a entender que não basta ela simplesmente ter sistemas operacionais para executar as coisas do dia a dia, mas a partir desses dados ela conseguir trilhar o caminho futuro da empresa, ou seja, começar a trabalhar com IA, ou seja, não basta você só ter os dados organizados, você tem que usufruir desses dados, transformar em informação, para daí você começar a trabalhar decisões de negócio, decisões estratégicas, fazer predições com a inteligência artificial. Então, tem que ter uma movimentação grande no sentido de como a empresa trata os dados dela, ou seja, tem que ter a questão da governança dos dados, né? Quem pode ou não pode ter acesso àqueles dados, tem que ter uma questão de segurança da informação, porque tem informações que são críticas, tanto para os clientes como para a própria empresa, né? Então, é nesse sentido que as empresas têm que começar a enxergar, não como um centro de custos, mas um centro de possível receita, né? Mas é um desafio. A tecnologia, a gestão da tecnologia, se aproximar das áreas de negócio. Nós estamos falando aqui de tantos dados impactantes para a área de produção, áreas de vendas, de marketing. Então, é um desafio a gente entender a linguagem desses setores. Exatamente. Para que nós possamos apoiá-los também, porque eles também não sabem o que é possível fazer com esses dados. Isso, porque a mecânica, ou seja, a forma como as empresas enxergam a TI, eles meio que encastelam a TI, né? Ou seja, a TI está lá, é um departamento. Então, as empresas que estão avançando nessas áreas estão
transformando a TI não num silo, mas uma forma de você espalhar esse conhecimento nos setores da empresa. Então, ao invés de eu ter um departamento, eu tenho dentro de cada área uma pessoa que ajuda a área de negócio a tomar decisões. Então, ele não tem que entrar na fila, por exemplo, para pedir uma informação. A informação já tem que estar disponível para a área de negócio e ela já tem que estar sendo trabalhada em conjunto com uma pessoa mais especializada, mas de forma autônoma, para que a decisão seja rápida. Então, daí que vem os conceitos, por exemplo, de Data Lake, Data Warehouse, onde você vai ter essa possibilidade de fornecer para a área acesso a esses dados de forma organizada, para que ela possa tomar decisão estratégica no sentido de produzir seus próprios produtos de dados, porque cada área vai ter uma demanda, né? E se ela tiver que ficar esperando para aquilo acontecer, ele vai perder negócio, vai perder oportunidade, vai perder dinheiro, né? Vai deixar de atuar no mercado que efetivamente seja uma oportunidade. Então, é nesse sentido que as empresas têm que começar a se organizar. O dado está ali, né? As informações estão ali, que contemplam sazonalidades, dados regionais, informações de mercado, informações de produção, tudo isso está dentro desse data lake que você está comentando. Exatamente. Né? O que as empresas têm que enxergar, muitas vezes as pessoas, mas eu já tenho o meu BI. Mas a gente tem que entender que quando você já tem o BI, ele geralmente não está integrado em todas as áreas, né? E o BI, ele enxerga para trás o que aconteceu. Mas com o advento dessas novas tecnologias, principalmente com a IA que está aí, eu posso prever o que vai acontecer, que é além do BI. Então, existe uma cadência a ser executada para você chegar nesse nível de resultado, né? E BI, inteligência artificial sem dados, não funciona, não funciona. Então, acontece muito os clientes que vêm pedir para a gente que, eu quero IA agora, o diretor disse que é para pôr IA, mas não organizou nem o básico ainda, né? Então, ele quer dar um salto na escada, sendo que ele tem que ir caminhando passo a passo dentro dessa jornada, né? Você tem nos ajudado nessas questões de orientação para esse lado do data-driven, como você está comentando, né? Ajudando os nossos associados nessa trilha de melhoria, esse olhar aí do dado como riqueza. Como é que tem sido esse desafio de ajudar essas empresas? O que exige delas essa transformação também? Como é que está sendo essa missão de nos ajudar aqui para essa as empresas têm uma dificuldade no sentido tanto tecnológico quanto de pessoal, né? Porque exige muitas vezes uma equipe especializada para fazer isso acontecer. Você precisa de uma contratação de ferramental que às vezes é muito complexa. Então, o que eu tenho ajudado as empresas nesse sentido é fazer de uma forma muito mais simples financeiramente e muito mais simples do ponto de vista de recursos humanos, né? Então, hoje já existem ferramentas e já existem mecanismos que permitem com o pessoal que você tem, que hoje já trabalha com Power BI, ou já trabalha com a infraestrutura básica, que muitas vezes é o Excel, né? A maioria das empresas tem 90% do negócio em cima de Excel, e aí ele não consegue dar o passo porque ele está com esse dado muito arraigado. Então, no momento que você começa a usar as ferramentas corretas e você tem uma capacitação para que essas pessoas comecem a gerar essas estruturas de dados e comecem a conectar os sistemas da empresa, gerando um data lake, né, que seria uma integração total dos dados da empresa, de onde a gente vai cruzar os dados, extrair as informações. Esse é o papel que as empresas de tecnologia como a minha têm desenvolvido, né? Porque a empresa tem que entender que ela não tem que gastar milhões de reais, né, para conseguir construir uma estrutura dessa. Ela consegue hoje já, passo a passo, a pouco, já começar a construir uma empresa voltada a dados, né? Mas para o gestor de tecnologia é também um desafio de trazer essa cultura para os departamentos, trazer alguém especializado para poder ajudar nessa evangelização, desse entendimento de como é que funcionam essas ferramentas e o que nós podemos extrair
em cada setor. Então, a gestão estratégica do negócio é importante, porque se o gestor não entender que isso é importante e isso é vital, realmente a decisão tem que ser da empresa em si, porque exige uma energia grande gerencial para que você consiga materializar isso dentro do DNA da empresa, né? Porque se a empresa não tiver disposta a fazer isso acontecer, realmente vai ser bem difícil, porque o pessoal de TI vai estar cuidando dos silos deles, né? Dos problemas que eles já têm. Então, isso passa a ser, às vezes, mais um problema. Então, isso com certeza não vai partir do pessoal de TI, vai ter que partir realmente da gestão e da administração da empresa, né? Mas é um desafio. Realmente a gente aqui está falando o tempo todo São muitos conceitos, são muitas tecnologias, é necessário para o gestor que não tem conhecimento buscar informação, buscar parceiros de negócio que possam viabilizar isso e definir um caminho dentro da organização, né? E aqui na Sucesso nós estamos sempre procurando compartilhar esses bons exemplos de empresas que fizeram essa transformação, esse uso correto do data driven, e a gente gostaria depois até de poder compartilhar esses exemplos, esses cases de empresas que passaram por essa transformação e tiveram resultado. Né? Então, existem dezenas e dezenas de empresas que já estão nesse processo e hoje não se veem mais sem negócios como a internet, né? Depois que você tem isso, você não consegue sair mais, não consegue se ver mais sem aquela informação, né? Ou sem aquele dado, ou sem aquela previsão. Imagine uma empresa que hoje ele não sabe nem quanto que ele vende. Aí daqui a pouco ele passa a saber quanto ele precisa ter de estoque daqui 2, 3 meses, né? Ou seja, ele começa a ter uma previsão financeira. Então, isso reflete às vezes em milhões de reais em faturamento, né? Então, ou seja, você conseguir prever o que você vai precisar comprar, o que você tem potencial de venda, né? Com base no teu histórico de dados, né? Isso, depois que cai o clique, né, faz todo sentido e as empresas não vão conseguir mais não ter mais isso na estrutura. A empresa que não tiver simplesmente vai estar fadada a não ter mercado, né? Você consegue dar exemplo para nós, assim, de exemplos recentes que tenham acontecido? Pegar um setor aí, por exemplo, que tenha sido transformador aí para poder... Tem uma empresa grande de telecom, aqui de TI, né? Tem uma empresa grande de telecom, né, nacional, e ela começou esse processo onde eles tinham vários sistemas, dezenas de sistemas, né, e eles passaram a buscar uma forma de fazer essa integração, né? E aí, o que acontecia? Eles queriam evitar o problema do silo, ou seja, eu tenho uma equipe gigantesca, especializada, cara, e aí, como eles têm operação no Brasil inteiro, imagine todos os setores ou todas as filiais dele tentando fazer solicitação para uma única área. Então, você gera uma fila, você gera uma dependência tecnológica muito grande de poucas pessoas, o que é um risco para a empresa. Então, o que eles fizeram? Eles acabaram pegando, começaram com 2 projetos pequenos, né? Só que ao invés de eles criarem uma equipe, eles adotaram um ferramental que possibilitou exatamente essa mecânica de eles colocarem um desenvolvedor ou um analista de dados em cada setor. Tá? Hoje, só para você ter uma ideia, eles estão com mais ou menos 200 pessoas treinadas, espalhadas na empresa inteira, certo? E eles têm mais ou menos 3.000 projetos rodando, com mais ou menos 7.000 usuários acessando essa base de dados. Tá? Então, o que acontece? Eles ganharam autonomia, eles ganharam versatilidade, agilidade, e hoje eles não têm um processo centralizado de desenvolvimento, né? E eles não dependem de terceiros, porque geralmente um produto de dado é um produto que o diretor chega e pede, eu preciso de tal informação para segunda-feira, e é sexta, né? Então você tem que ter uma mecânica de conseguir atender aquela informação de forma pontual. Agora, se ele tivesse uma estrutura centralizada, controlada e pouco flexível, esse tipo de atuação não seria possível, entendeu?
Mas como é que se diz, exige um investimento Investimento. de recursos humanos, de tecnologia. Precisa, mas é uma coisa que você consegue, juntando o pessoal de negócio e você tendo as mecânicas e as ferramentas corretas, né? Você fazer com que o pessoal da área de negócio entenda, saiba pedir, porque às vezes também é um desafio você saber Uhum. pedir, e você tendo essa estrutura de TI ou essas pessoas próximas da área de negócio, é o que vai fazer a agilidade e deixar o processo eficiente, entendeu? E também não é um projeto de TI mais, né? Não, é de negócio, não. O TI já resolveu. Para essa movimentação, exige que a empresa esteja alinhada com essa decisão estratégica de ajudar, de apoiar Exato. e de entender que isso vai ser importante para o negócio. Exatamente. Então, no momento que você resolve essa questão de tecnologia, aí realmente é só negócio, não é um negócio, vamos dizer, que não se torna mais uma coisa sofisticada. Ele já está disponível, está ali, é só efetivamente usar, né? Pegando esse caso específico que você está comentando agora, é possível, inclusive, avaliar o quanto isso trouxe de resultado economia, Desse eu não tenho valor. Mas né? por exemplo, um outro cliente nosso que fez esse processo da área de saúde gigantesco, eles tinham um problema crônico no sentido de tratar pacientes de alta periculosidade. Aquele paciente que às vezes tem que até ter uma UTI em casa, né? E eles fizeram um trabalho exatamente de cruzamento, construção dessa mecânica, e o projeto em si, ele se pagou no primeiro mês. Eles estão com ROI de R$ 1,5 milhão por mês só pela implantação da inteligência dentro desse ambiente, onde eles passam a identificar todos os potenciais pacientes, né, que têm esse tipo de caso e começam a tratar isso e reduzir custos de operação desses pacientes. Então, eles estão tendo um ROI gigantesco. Então, pode-se dizer que em um mês de implantação, né, em um mês de ROI, eles pagaram a implantação de um ano de um sistema desse. E o hospital é uma área que tem dados sensíveis. Né? Isso, essa área de saúde é extrema, exatamente. É mais cuidadoso. Você tem que rodar as coisas dentro de casa. De informações sigilosas. Tem problema de compliance, tem problema de LGPD, tem uma série de questões que você tem que estar cuidando disso. Ao mesmo tempo que, como costumeiramente, não é uma área que se investe muito nessas questões aí de cuidar da saúde, olhando desse ponto de vista de análise de dados. Exatamente. É um desafio também. É um desafio, porque é um volume gigantesco de dados, né? Sim. É um desafio também cultural dentro das empresas, fazer essa transformação e entender que isso pode trazer realmente benefício para o negócio, né? Como é que foi, pegando esse exemplo de uma área, qual é a estratégia para a gente vencer essas barreiras, vamos dizer assim, de cultura, implantação de tecnologia? Então, nós, enquanto Sucesso, estamos aqui sempre compartilhando essas estratégias também, sempre olhando pelo lado da tecnologia estratégica. Como é que nós podemos ajudar? Se é que tem uma lição para se aprender desse modelo, pegando um case, né, como exemplo. As empresas se aproximando e trazendo as suas demandas, né? Eu acho que a Sucesso tem o papel de apresentar os fornecedores, né? E ter essa mecânica através de eventos, através de congressos, através de networks que a gente possa estar proporcionando, para que as empresas se vejam no case o problema que ela tem dentro de casa. Né? Porque muitas vezes você vê N empresas resolvendo problemas e às vezes aquilo que alguém já resolveu é o teu próprio problema. Então você conseguindo ter acesso a essas pessoas ou a essas empresas fornecedoras, pode ser que você consiga ter um apelo ou uma forma de você identificar e mensurar aquilo que você precisa dentro da tua empresa, né? Para Sucesso é o nosso papel, como entidade, compartilhar esse conhecimento. Fornecedores, parceiros técnicos, cases de empresas que fizeram essas transformações, gestores também. Nós sempre dizemos que o santo de casa não faz milagre, mas ouvir, eventualmente, empresas que fizeram transformações, para nós é um bom motivo para que a gente
esteja aqui conversando hoje para trazer esses exemplos de o quanto a tecnologia está ajudando o resultado dos negócios. Quando a gente fala em data-driven, como a gente pronuncia aqui corretamente, né, pensar sempre o seguinte, que o dado em si já existe nas empresas, mas as áreas de negócio, eles não têm cultura para entender que aquilo é uma informação importante. O que eu quero dizer assim, qual é a estratégia para a gente chegar nessas áreas de negócio e começar, nós enquanto TI, chegar para evangelizar esses setores? Existe uma metodologia que a gente possa copiar ou possa entender que isso seja portável para outras empresas? De chegar na área de fábrica, vendas, marketing, Então, RH? existem metodologias que possibilitam você avaliar o nível de maturidade de dados de uma empresa. Tá? Existe um órgão chamado DAMA, e ele proporciona, a gente já fez alguns trabalhos nesse sentido, de você mapear os processos, mapear a hierarquia, mapear a governança de dados, mapear as fontes de dados, mapear os sistemas. Então, existe uma metodologia com vários critérios que você consegue dizer em que nível você está de maturidade e aonde você tem que atuar, de que forma, para que você consiga inserir e transformar essa empresa numa empresa data-driven, né? Pô, será que eu preciso de pessoas? Será que eu preciso de tecnologia? Será que eu preciso de governança? Em que ponto que você vai atuar na tua empresa para que você consiga atingir os teus objetivos, tá? E a partir dessa metodologia, né, você pode traçar um roadmap do que você tem que fazer dentro da tua organização para que você atinja uma maturidade nível X de dados. Tá? Então, esse roadmap ele passa pela reorganização da estrutura organizacional, contratação de pessoas, contratação de ferramental, governança e definição de o que pode ser dado sensível e pode não ser, né? Então, essas metodologias, sim, elas existem, né? E elas são comumente aplicadas aí, principalmente em médias e grandes empresas, né? Onde você tem que analisar o plano estratégico da empresa. Então, passa por você olhar a empresa não só do lado tecnológico, mas aonde o plano estratégico da empresa está sendo impactada pela nível de maturidade que você tem nessa área de dados. Porque dependendo da maturidade que você tem, o próprio plano estratégico pode ser afetado, entendeu? Porque se você tem uma definição que você quer crescer X ou que você quer aumentar o faturamento, dependendo do modelo de gestão que você tem e da maturidade de dados, pode ser que o teu plano estratégico não consiga atingir aquilo que você está definindo lá. Então, existe uma metodologia exatamente para construção de todo esse modelo de governança e esse modelo de crescimento visando que você tenha um modelo mais maduro, mais escalável, mais factível para que você consiga atingir seus objetivos, né? Você está falando de um item importante, ou seja, na verdade, muitas vezes eu tenho as metas estratégicas do negócio, mas o dado não existe dentro da empresa. Exato. Né? Eu posso ter que providenciar isso também. Pode, ou melhor, não foi coletada essa informação dentro Exato, que é o que a gente chama na área de dados de enriquecimento de dados, né? Eu tenho uma quantidade de dados do meu cliente, mas eu preciso saber outras informações que eu ainda não tenho. E aí eu passo a enriquecer esse dado, né? Então, eu tenho uma pessoa que fez uma compra de um produto meu, mas eu tenho o nome, e-mail, telefone, as datas da compra. Eu posso fazer uma consulta e trazer mais dados, aonde essa pessoa trabalha, qual que é o costume de vida, ou seja, eu enriqueço esse dado para que eu tenha uma informação mais clara do perfil do meu cliente. E aí, quando eu vou fazer uma campanha de marketing, eu sei qual que é a persona que eu tenho que atingir, ou seja, não vou atingir todo mundo, porque quem compra de mim é pai de família, então não vou fazer uma campanha de marketing que vai atingir um público solteiro, certo?
Ou se é o pai de família que está comprando, eu não consigo saber o histórico de consumo dos filhos. Exato, então... Se eu não preparei essa informação. Então, às vezes, eu não tenho realmente a quantidade de informação. Por isso que é importante eu cruzar várias fontes de dados e trazer dados, por exemplo, sazonalidades, né? Previsão de tempo, né? Ou seja, quando é que eu tenho que oferecer determinado produto? Quando está no inverno ou quando está no verão? Né? Não adianta... e é muito claro a gente ver isso, é meio óbvio, né? Você vê quando começa o verão, começa a promoção das roupas de inverno, né? Para nós é meio óbvio isso. Agora pensa o seguinte, você tem N variáveis, né? Não uma, mas 20, 30 variáveis que afetam a decisão de compra do cliente. Então é nesse momento que você cruza essa quantidade de dimensões que você começa a gerar os insights do que você tem que fazer. Então, isso está relacionado diretamente ao negócio e não exatamente à questão de tecnologia em si, né? Essas obviedades, né, são fáceis de perceber. Tem muita informação importante que estão ali ocultas e que a gente só vai conseguir realmente perceber e identificar à medida que tivermos mais facilidade para analisar esses cenários todos baseado nos dados, né? É uma coisa muito bacana a gente conversar aqui. Yara, nós já estamos aqui caminhando para o nosso, vamos dizer assim, para o nosso encerramento da conversa, né? Mas eu queria que a gente pudesse também, de certa forma, compartilhar mais informação com nossa comunidade de gestores. É importante que a gente saiba também como é que nós podemos contribuir mais com o nosso setor aí de ciência de dados, também como é que você, enquanto nosso conselheiro, também pode ajudar a Sucesso nesse caminhar ali de compartilhar conhecimento, né? Gostaria já deixando essa mensagem final para que a gente pudesse traçar uma forma de colaborar também ainda mais com a nossa comunidade. Eu acho que assim, a gente tem que trazer mais informação para o público, quanto mais a gente tiver, né? O papel da gente estar fazendo um podcast aqui, a gente conversando, tentando trazer alguma luz nesse ambiente tão caótico que a gente tem hoje, né? E assim, eu tenho, de certa forma, contribuído com palestras, contribuído aí com eventos que eu tenho organizado também, e profissionalmente, né, no nível de consultorias, auditorias, eu acho que tudo isso a gente pode contribuir e fazer com que as pessoas tenham mais acesso à informação, a esses cases de sucesso, onde tem cases que dobram, triplicam aí o faturamento só pelo fato de ter informação sobre sobre aquilo que ele está operando na empresa dele, né? Esses eventos, essas palestras para nós são importantes. Quem sabe a gente possa aí acompanhá-lo mais de perto, para que a gente deixe esse legado também de conhecimento, esses exemplos, tão importante para nós enquanto entidade, saber que empresas adotaram essas estratégias e estão funcionando, né? Muito bom. Beleza? Obrigado pelo convite. Espero que tenha sido benéfico para todo mundo aí que está assistindo aí. Com certeza. Muito obrigado pela nossa dica aqui de orientação. E assim nós encerramos aqui a nossa conversa aqui, que acho que ficou até um pouquinho de assuntos para um próximo episódio, mas é um tema muito importante a questão do Data Driven, dando exemplos aqui do Alessandro Binhara. Esperamos poder revê-los nas próximas edições. Obrigado.